Vamos lá então, pessoal? Vamos para a nossa banda final, né? Essa parte final aí. Vamos lá. Então, nós tínhamos parado aqui, né, justamente na nossa tabela, né? Então, informamos aí que o MEI é fixo, né? Independe de faturar ou não. Agora, independe de faturar com nota ou sem nota, nós temos que ter o nosso controle sempre, né? Tá? O MEI está dispensado, como nós comentamos, de emitir nota fiscal para o consumidor. Pessoa física, porém, estará obrigada à emissão quando destinada a mercadoria ou serviço for para outra empresa, salvo quando esse destinatário emitir nota fiscal de entrada. Fora isso, também tem que emitir. Então, o MEI é isso aí que nós comentamos, né? Temos aí que está registrando todos os fatos, né? Vamos chegar no final do ano, vamos pegar o MEI, vamos verificar qual o ramo de atividade, aplicar o percentual de lucro presumido sobre esse faturamento, o que sobra será tributado. Até esse limite é isento, o que sobra vai ser tributado. Só lembrando mais uma vez que o MEI não obriga você a entregar a declaração do imposto de renda pessoa física. Só vai obrigar se você tiver naquela regra, acima de 27 mil, etc. E aí sim você vai oferecer a tributação da diferença, né? E agora sim o Simples Nacional. Como eu disse a vocês, não é tão simples assim. Foi criado lá pela Lei Complementar 123, em 2006, né? Passando a valer a parte tributária só em julho de 2007. Aqui eu trouxe várias legislações para vocês, está no material, né, de vocês, né? As mais recentes, 155, né? Que alterou aí, trouxe novas novidades aí do Simples. Mas aí tem uma legislação ampla aí desde o início do Simples Nacional. Regime compartilhado de arrecadação, né? Ele envolve estados, distritos, etc. Tem os representantes que compõem lá o Simples, né? Que são pessoas dos estados, dos municípios, né? E da federação, que administram o Simples Nacional. Está tudo na página da Receita Federal. Microempresa e empresa de pequeno porte são hoje, né, indiscutivelmente, figuras fundamentais na economia do país, eu não tenho dúvida disso. Conhecer o funcionamento legal dessas empresas é, por isso mesmo, indispensável para aqueles que atuam nas áreas contábil, jurídica e de assessoria empresarial de modo geral. Então, é importante a gente conhecer, né? Não é porque eu estou numa grande empresa que eu não tenho que ter conhecimento do Simples. Muitas vezes eu posso aconselhar a direção da empresa a ter uma empresa no Simples, por exemplo. Ou mesmo diretores dessa própria empresa, pode ser que tenham empresa no Simples, sem problema nenhum, né? Desde que sigam toda a configuração que está destinada para o Simples, né? Nós vamos ver aqui. Além disso, posteriormente à instituição do Simples, foi criada a figura do MEI, que caracteriza, né, como um estímulo para o pequeno empregador, mantenha-se regular perante a legislação tributária. Então, essa forma, essa nova figura do contribuinte foi criada pela Lei 128, que incluiu na Lei Complementar 123, né? Então, para ingressar no Simples, o que é necessário? Enquadrar-se como microempresa, empresa de pequeno porte, cumprir os requisitos previstos na legislação, sem sombra de dúvida, formalizar a opção pelo Simples Nacional. Então, todo ano nós temos que formalizar a opção pelo Simples. Ela é facultativo, como os demais, como nós explicamos, qualquer um deles aqui é opcional, né? Menos o lucro real, que é obrigado. Irretratável para todo ano no calendário. Uma das vantagens, entre aspas, é que eu tenho 8 impostos inclusos na mesma guia. Imposto de renda, contribuição social, o PIS, a COFINS, o IPI, o ICMS e o ISS. Né? E mais a contribuição da contribuição previdenciária, né? Que ela pode estar inclusa ou não. Então, aí, o grande ganho do Simples é justamente a CPP, a Contribuição Previdenciária Patronal, porque você deixa de pagar esses 28% aí que se paga sobre folha. Então, o grande ganho do Simples Nacional é exatamente na área da contribuição previdenciária. Então, quando você estiver analisando isso, vão verificar se a empresa tem funcionário, não tem funcionário, né? Para estar enquadrando ou não.
recolhimento dos tributos está de uma maneira eletrônica, lá no site da Receita Federal. Então, é assim, a própria Receita calcula o simples para nós. Né? Por quê? O contador tem que informar todo mês lá qual foi a receita dele. Então, aquela informação já é uma confissão de dívida. Por isso que o Simples Nacional não há necessidade de entregar DCTF. Porque quando ele entra lá, que ele alimenta o valor, ele está confessando a dívida. Só após ele alimentar é que a Receita vai permitir você gerar o DAS, o documento de arrecadação do Simples, que você vai recolher até o 20º dia do mês seguinte. Tá? Então, esse é o Simples. Então, o Simples não é tão simples assim, ele vai tomar por base os últimos 12 faturamentos, a média desses últimos 12 faturamentos, que vai ser a base de cálculo para calcular o Simples. A Receita Federal, o próprio site dela já faz esses cálculos. Isso não significa dizer que eu, contador, eu, advogado, eu, gestor, não tenha que saber. Tenho sim, eu tenho que saber calcular na mão. Até mesmo para passar para o meu cliente qual é o custo da carga tributária dele. Então, eu preciso saber. Mas a Receita está no site da Receita, ela já está lá dentro. Então, quando você informa o faturamento do mês, as suas receitas, automaticamente a Receita já pega as últimas 11, calcula tudo e já te dá o valor que você tem, que você vai imprimir o seu DAS. Aí você consegue imprimir o DAS. Então, primeiro você declara, você confessa, para depois gerar o DAS. Perfeito? É assim que funciona o Simples. Então, eu vou citar um exemplo aqui que acontece muito aí, que a gente pega nas consultorias. Né? O Simples, os clientes, principalmente de escritório, não sabem desses cruzamentos de informações que nós estamos falando aqui, que a Receita está tudo automatizado. Então, os cruzamentos de DCTF, EFD contribuições, ECD, ECF, EFD Reinf que está entrando agora, E-Social que está entrando. Então, os clientes não sabem disso. Então, muitas vezes, eles omitem as informações para o contador. Então, por exemplo, vamos supor que ele é um salão de cabeleireiro. Salão de cabeleireiro, né? Então, esse salão faturou lá R$300 mil por mês. É possível? É possível. Nós, homens, vamos lá, é baratinho. Com R$25 mil a gente corta o cabelo e está bonito, né? A mulherada não, é mais caro. Então, o salão fatura. Independente de ser homem ou mulher, alguém aqui pede nota no salão de cabeleireiro? Ninguém pede nota. E eles não tiram as notas. A lei diz que para cada cliente há que ter uma nota fiscal. É assim que funciona. Mas, infelizmente, em nosso país, a gente vê uma pergunta absurda aí. Você vai em qualquer lugar, aí nos mercados, na padaria, em qualquer lugar, a pergunta é: o senhor quer nota? Não é essa a pergunta? Nem deveria ter a pergunta, deveria ser automático, né? Ou então a moda hoje é: o senhor quer CPF na nota? Para que o CPF? Porque o governo, sorrateiramente, lhe dá um bônus. Você vai juntando lá, aqueles centavinhos lá, né? E aí você utiliza isso para pagar o IPVA, para pagar o IPTU, né? As prefeituras, os municípios, enfim, os estados, incentivaram a você botar o CPF na nota, mas não é para você botar o CPF, não é essa a intenção do município, do estado. A intenção é que o cara tire nota para não sonegar. Então, como um mecanismo inteligente, ele falou: ó, se você botar o teu CPF, eu te dou um crédito do imposto. É um percentual do imposto que tem lá dentro, você faz jus. Muito pequeno, mas é um percentual. Né? Então, todo mundo acaba colocando CPF. O que acontece? Muitas pessoas que sonegavam, por exemplo, e tinha dinheiro vivo e comprava as coisas e botava CPF, a Receita faz a conta inversa e pega a tua movimentação. Também tem isso, é a mesma coisa da CPMF antiga, né? Então, faz a conta inversa e verifica quanto você movimentou. E aí verifica se você declarou. Simples assim, né? Mas voltando aqui ao salão de cabeleireiro, ele faturou 300 mil por mês. E aí ele informa para o contador, ele chegou no final do mês, ele tirou 100 mil de nota só. Ele não encara o contador como um amigo dele, ele encara como um inimigo. Então, tudo que ele puder esconder, ele esconde. Só que ele não sabe que a Receita Federal já recebeu essas informações. Então, assim, ele manda para o contador 100 mil. Ó, faturei 100 mil esse mês. O contador recebe aquilo, vai lá e no site da Receita informa o faturamento de 100 mil.
e vai gerar o DAS para ele pagar. Acontece que ele recebeu 300, ele só declarou 100. Primeiro, ele tirou uma nota só no valor de 100. Está errado. A Receita vai cobrar todos os outros nota a nota. Se ela intimar, ela vai cobrar nota a nota. E esta nota de 100, ela vai entender que é um cliente só. Ele vai pagar dobrado se ele não tirar a nota a nota. Então, o que acontece? Ele informou 100. Só que ele recebeu esses 300 mil através de cartão de débito e cartão de crédito, que ninguém mais anda com dinheiro, muito poucos. E as administradoras de cartão informou para a Receita Federal, olha, o CNPJ número tal faturou esse mês 300. A DECRED, exatamente, a DECRED, que é a declaração que elas são obrigadas a informar. E aí o contador informou quanto para a Receita? 100. No cruzamento de informação, automaticamente já vem a multas e juros de 200 com perigo de ser desenquadrado. Isso acontece diariamente. O que aconteceu recente? Agora, o mês passado, a Receita Federal intimou quase 800 mil Simples Nacional, 720 mil Simples Nacional. E a dívida acumulada desse pessoal gira em torno de 17 bilhões de reais que eles deixaram de recolher aos cofres públicos. A maioria previdenciário, mas também tem imposto de renda e contribuição social. A Receita Federal intimou esse pessoal, tudo eletrônico. E aí diz o seguinte, tu paga, tu parcela ou tu tá fora. E se tu tá fora, tu vai para a Serasa, vai para o Cadinho, vai para cartório, vai para tudo. Está dentro do sistema e está enrolado para o resto da vida. A Receita deu 30 dias para esses quase 800 mil contribuintes do Simples botar isso em dia, em pago. Ou seja, assim, a grosso modo, eu não tenho informação, mas eu acho que uns 200 ou 300 mil deles aí vão morrer, porque não tem o dinheiro. Lembra? Ela pode retroagir 5 anos para trás. Entendeu? Então, vai vir lá 70, 80 mil de imposto, eles não vão conseguir pagar. Não vão conseguir, são pequenos empresários, médios empresários, se não teve a disciplina financeira, vão passar por maus bocados. Então, isso ocorre, ou seja, os clientes não têm informação desses cruzamentos como nós, profissionais da área, temos. Então, o que eu digo hoje para os escritórios de contabilidade que a gente visita, os escritórios de consultoria? O difícil não é aprender essa parafernália toda. O difícil é convencer os clientes que as coisas mudaram. Hoje o mundo é diferente. Eles não têm esse conhecimento. Ou vocês pensam que esse pessoal que abriu esse monte de e-mail, mesmo está no Simples, sabe dessas informações? Não tem a menor ideia. Entendeu? Pergunta. Entendi. 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 Infelizmente. A pergunta aqui, pessoal, em sala de aula é: um Simples Nacional, o mesmo próprio salão de cabeleireiro, se existe alguma sistemática mais simplista de se controlar isso do que emitir as notas fiscais um a cada cliente, etc. Uma vez que ele vai receber tudo aquilo, ele vai depositar no banco aquele dinheiro, depois ele vai pagar o DAS, etc, etc. Né? Então, assim, respondendo aqui a pergunta, eu diria a você o seguinte: infelizmente não tem. Né? Nós temos aqui aplicar gestão propriamente dito, e é um troço chato, mas infelizmente a nossa burocracia atrapalha tudo. Né? É o único mecanismo do governo cruzar as informações. Então, o que nós tínhamos que fazer no salão do cabeleireiro? Todas essas notas fiscais hoje estão eletrônicas, todas elas, né? Via de regra eletrônica, a maioria das prefeituras, né? Então, ou esse salão se organiza da seguinte maneira, olha, cada cliente que vier lá, ele anota o nome, né, o CPF, só isso. E bota o e-mail. Ó, chegou no salão, um caderninho do lado, nome, telefone, e-mail, ponto. E CPF, acabou. Entendeu? E aí depois você emite.
Mesmo que ele não quiser colocar o CPF dele, me dá o nome e o endereço certinho. E aí chega no final do dia, quando ele fechou o salão, ele imprime todas as notas, vai lá e pá, 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 pá. É uma burocracia? É. Eu não sei se é campo obrigatório na nota. Não me falha a memória se é campo obrigatório? Campo obrigatório. Aí você pode encontrar uma resistência a alguém querer fornecer o CPF. Às vezes você tem algum cliente. Mas depois tem que passar isso. Que é o recibinho, né? O RP, tipo do RPA lá, o recibinho RPS, né? Então, mas aí assim, o que nós aconselhamos é isso, é você, se não tiver essa prática diária, porque muitas vezes nem no computador tem ali dentro do salão um caderno, nome, CPF, telefone e o valor, né? E aí você vai colocando lá, mulher cortou 150, 200. No final do dia, você chega lá em casa, lá no escritório e emite todas as notas. Essa é a única maneira, entendeu? Porque depois pode ser em dinheiro, pode ser com cartão de débito, você vai estar 100% correto. Infelizmente, em qualquer negócio nós temos burocracia. Porque se deixar para emitir uma nota só, poderia ele simplificar? Poderia. Fala, olha, tudo que você arrecadou, eu vou botar boa fé, no final do dia você tira uma nota só. Mas não, a lei diz que tem uma nota para cada cliente. No mercado não é, porque você recebe só o tiquezinho, o cupom, né? Poderia ter alguma coisa nesse sentido de facilitar, mas infelizmente não, é gestão mesmo. Nós temos que botar isso. É a mesma coisa, um pequeno empresário, né? Ele tem lá uma lojinha, é importante ele ter o controle de estoque, né? Tudo certinho, o que compra, o que vende. É a maneira dele aferir se o negócio dele está certo. E muitos deles não têm. Então é gestão mesmo. Pois não. É o, de todos os cupons, os cupons. Isso, ou seja, o CPF. É, senão ele não passa. Então tem que ter realmente o CPF, né? Que é campo obrigatório, né? Porque tem algumas notas, por exemplo, quando você exporta mercadoria, por exemplo, muitas vezes, né, o serviço, na nota fiscal você deixa totalmente em branco os dados dele lá fora. Né? Eles não têm CNPJ, não tem nada. Por isso que eu estava na dúvida. Os cupons é diferente. Que é o ticketzinho. No final do dia ele emite uma nota só baseada em todos aqueles cupons de venda. Também tem o CPF lá, porque muitas vezes o próprio. Eles perguntam: quer o CPF na nota? Muita gente já coloca o CPF. Mas é só o ticketzinho. Depois pega todos esses tickets e faz uma nota geral. Entendeu? Na realidade, já tem o CPF para cada um no ticketzinho, mas é uma nota geral para ele dar entrada no faturamento. Tem gente que põe, tem gente que não põe. Né? Tem muita gente que realmente não dá o CPF. Não tem interesse, algum motivo qualquer. Né? O valor realmente recuperado é ínfimo, né? Mas não deixa de ser um planejamentozinho. Né? E no mercado é diferente. Você faz uma nota só no final do dia. Sim, e aí põe tudo junto já. Entendeu? É, 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 é mais para o comércio. É, é mais para o comércio. Né? Poderia ter isso para o serviço, poderia ter alguma coisa simplificada, mas eles querem justamente forçar você, todo mundo, todo cidadão, pegar uma nota, que é a maneira deles controlar a arrecadação. Entendeu? Porque se deixa para emitir, se for fazer alguma coisa simplista, falar no final do dia você emite uma nota só, fatalmente haverá sonegação. Eles não vão declarar tudo. Né? Principalmente aquilo que ele recebe em dinheiro vivo. É muito pouco hoje, mas acaba recebendo. Né? Então eles querem cada cliente que chegou lá tira uma nota. Mas se você for contar de dedo, muito pouco. E não é só aqui em São Paulo, não, no Brasil inteiro. Eu não vejo ninguém chegando no salão de cabeleireiro me dar uma nota fiscal do meu corte de cabelo. Né? Nem mesmo do posto do
do combustível, por exemplo. Né? O combustível é do mesmo jeito. Alguém pede nota imposto? Não pede. Mas o posto já é tributado na bomba. Entendeu? Então já é tributado. Mas poderia fazer alguma coisa? Até poderia. Sei lá, um fixo, um valor fixo de tributação. Né? Mas eu não conheço nada simplista para o Simples Nacional. Tá? Então, nós temos aí alguns detalhes. Né? A apresentação da declaração única e simplificada de informações, então, tem que enviar uma vez por ano a declaração. Né? Prazo de recolhimento até o dia 20 do mês subsequente. Possibilidade dos estados, né, adotarem sublimites. Então, nós temos o limite de 4.800, então, mas tem estado que pode adotar o limite menor. Estados mais pobres, né? Piauí, Acre e tal, os estados menorzinhos, têm prerrogativa, né, de ter sublimites inferiores. Né? Ingresso no Simples. Sociedade empresária, sociedade simples, empresa individual de responsabilidade limitada, EIRELI, né? Empresário individual devidamente registrado na junta ou no cartório, e a sociedade de advogados, que antes não podia, agora também pode, né? Registrada na forma do artigo 15º aí, né? Os advogados têm uma prerrogativa maior do que os contadores, porque a OAB é muito mais atuante do que o próprio Conselho Federal. O Conselho Federal, infelizmente, não é tão atuante quanto a OAB. Né? A OAB é muito mais atuante. Tanto é verdade que os contratos sociais dos sócios do escritório de advocacia é registrado aonde? Na OAB mesmo. Né? Nós, contadores, não temos essa prerrogativa, né? Então, para você ter uma ideia, a categoria é realmente muito forte. Né? Tem lá os seus problemas, mas, via de regra, é uma categoria muito mais forte, muito mais disciplinada. O prazo para a opção somente poderá ser realizado no mês de janeiro até o último dia, produzindo efeito a partir do primeiro dia do ano. Essas coisas aqui no Brasil que não me agrada, né? Não era melhor falar, olha, você tem até o dia 31 de dezembro para optar, começando a valer dia 1º? É um negócio, não, você vai até o final de janeiro, vai retroagir. É um negócio meio maluco aqui no nosso país, né? No caso do início de atividade, após efetuar a inscrição no CNPJ, bem como obter sua inscrição municipal e, caso exigível, estadual, terá o prazo de até 30 dias contados do último deferimento da inscrição para efetuar a opção pelo Simples Nacional, desde que não tenha decorrido 180 dias da inscrição do CNPJ. Tá? Então, prazo para ele entrar no Simples. O agendamento, né, da opção do Simples é um serviço que objetiva facilitar o processo de ingresso no Simples, possibilitando o contribuinte manifestar o seu interesse pela opção para o ano subsequente, antecipando as verificações de pendências impeditivas no ingresso. Então, aqui é o seguinte, muitos escritórios já começam a verificar o Simples agora, então, porque tem fatores impeditivos dele ser simples no ano seguinte. Se ele tiver em débito tributário, tiver com problema, então já vai checando agora. Né? Até mesmo, pessoal, se esse Simples, por exemplo, for dono de um imóvel, por algum motivo você não pagou IPTU, até isso é impeditivo para você estar no Simples no próximo ano. Eles puxam tudo que está vinculado ao Simples. Tá? Então, é um dado interessante. Assim, o contribuinte poderá dispor de mais tempo para regularizar as pendências, porventura identificadas. O serviço está disponível lá no portal do Simples, a maioria é tudo feito lá no portal, né? Entre o primeiro dia útil de novembro e o penúltimo dia útil de dezembro. Então, já está em pleno vigor aí, né? Do ano anterior. E aí sim o conceito de microempresa e empresa de pequeno porte. Então, quem é a microempresa? Quem faturou receita bruta no ano anterior até R$ 360 mil é considerado microempresa em nosso país. E empresa de pequeno porte, que faturou acima de 360 mil até 4 milhões e 800. Então, é considerado empresa de pequeno porte, né? Tá? O Simples, nós temos duas maneiras de tributar. Temos as nossas receitas mensais, né? Que será tributada fora do Simples, como, por exemplo, ganho de capital, não vai fazer parte da receita bruta. E tenho a receita mensal, que será tributada dentro do Simples. Tá? A receita recorrente da atividade principal. Essa vai ser tributada dentro do próprio Simples. Né?
A partir de janeiro de 2012, foi criado um limite adicional para as empresas com receita de exportação de mercadoria. E a partir de 2015, para os serviços. Ou seja, se eu sou um exportador de serviço ou mercadoria, o valor dobra, né? Ao invés de ser 4.800.000, passa para 9.600.000. Você vai ter direito a utilizar 4.800.000 para exportação, né? E 4.800.000 para o mercado nacional. É uma grande vantagem, né? Então, hoje a exportação não é mais tão caótica como era no passado, é muito tranquilo um pequeno e médio empresário exportar os seus produtos. Hoje nós temos muito pequenos e médios empresários exportando aí para o mundo todo, né? Temos aqui em São Paulo, por exemplo, em Minas, o pessoal com cachaça, exportando muita cachaça. O pessoal do Nordeste, muito artesanato, vende muito para outros países, né? O pessoal vem para cá, gosta e tal. Então, vende em grande escala. Então, estão exportando aí tranquilamente, tá? Então, também um ramo interessante. Então, até 2015, para efeito da determinação da alíquota, receita bruta total no mercado interno e externo de exportação, né, acumulada nos últimos 12 meses. A partir de 2016, separadamente, receitas auferidas no mercado interno e no mercado externo, tá? Separadamente. O imobilizado, no caso do simples. Imobilizado, regra para ser ganho de capital. Então, na venda do ativo imobilizado, não compõe a receita do mês. Não compõe a receita bruta do simples. Desde que esse imobilizado seja disponibilizado para uso na produção ou fornecimento de bens ou serviços, ou para locação para outros, por investimento ou para fins administrativos, cuja desincorporação, ou seja, saída do imobilizado, ocorra somente a partir do 13º mês contado a partir das respectivas entradas, né? Então, nesses casos, não haverá. Enquadram-se nessa classificação bens que sejam para uso na produção de bens ou serviços da empresa. Tem que estar intrinsecamente ligado ao objeto social da empresa, né? E aí sim, o ganho de capital. Até 31/12/2016 era tributado em 15%. E a partir do 1/1/2017 passou a ter uma tabela progressiva. De que maneira? 15% sobre a parcela de ganhos que não ultrapassar 5 milhões. 17,5, 5 milhões é um valor bem relevante, né? 17,5, ou seja, via de regra, continua a ser tributado em 15%, né? Via de regra, só se ultrapassar. Se ultrapassou, vai para 17,5, se ultrapassou 10 milhões, vai para 22, e se ultrapassou 30 milhões, vai para 22,5. Ganho de capital do bem que ultrapassou, né? Então, valores muito altos, né? Ser tributado em 22,5. Porque eu posso constituir um simples, lá diz o faturamento, eu posso constituir o simples com uns 20 milhões, 30 milhões de capital, sem problema nenhum. E posso capitalizar com bens, direitos, né? Não só com dinheiro propriamente dito. Então, posso ter aí, e se eu vender esses bens, tiver ganho de capital, né? Tem, aplicado exclusivamente para pessoa física de um único imóvel. Aí sim, para pessoa física. Aqui para jurídica, não. Tá? Para física, sim. Para jurídica, não. Tá? O ganho é a diferença positiva entre o valor da venda e o custo de aquisição diminuído dos encargos de depreciação, amortização e exaustão que nós comentamos aqui no início da aula, né? Tá? Então, esse é o ganho de capital. Então, se houver, ele não vai fazer base de cálculo da receita mensal bruta. Ele é calculado à parte, o ganho de capital é recolhido à parte. Tá? E aí, no caso, ó, o código do DARF é o 0507 e será pago até o último dia do mês subsequente que ocorreu o ganho. Né? Aí a Constituição Federal já prevê isso, o tratamento diferenciado, então não foi nem um benefício dos nossos governantes, sim, já estava na Constituição, tratamento diferenciado. O objetivo é estabelecer normas gerais relativas ao tratamento diferenciado, né?
apuração e recolhimento dos tributos, cumprimento de obrigações trabalhistas, previdenciárias, etc. Acesso ao crédito, inclusive no mercado, né? Quanto à preferência das aquisições, cadastro único de contribuintes, ou seja, para fins licitatório também, né? Tem alguns pontos favorecidos do Simples aí. E aí a receita bruta, que receita bruta que entra no Simples, né? Vai ter todas as receitas das minhas operações, sendo que eu posso deduzir as vendas canceladas e os descontos concedidos incondicionalmente, concedido em nota fiscal, eu posso deduzir. Então, se eu faturei no mês 100 mil, né, tive lá 20 mil de devolução de vendas, vou diminuir os 20. Então, base tributária 80. Se eu tenho desconto incondicional que eu concedi na nota fiscal, também posso deduzir, né? Caso o Simples seja aberto no transcorrer do mês, há que se utilizar a proporção. Então, nós comentamos que é 4 milhões e 800, se eu abrir o Simples no meio do ano, vai ser metade, 2 milhões e 400. E assim vai. Se eu abrir o Simples no mês de dezembro, só posso faturar 400 mil, né? Que é 4.800 dividido por 12, tá? Ou seja, a opção deverá ser formalizada até o último dia de janeiro, né? A opção produzirá efeito a partir da data do início das operações, das atividades, né? E aí sim, né? O porquê se chamou Super Simples? Por causa justamente disso, né? Documento único de arrecadação, que engloba 8 impostos. Está aí os impostos que estão no Simples, né? Então, nós temos o imposto de renda, nós temos o IPI, Imposto de Produto Industrializado para as Indústrias, temos a contribuição social, o COFINS, o PIS/PASEP, a contribuição previdenciária patronal, ó, né, a cargo da pessoa jurídica, o ICMS, no caso de comércio, e o ISS, no caso de prestação de serviço. Então, posso ter todos, posso ter alguns deles. Então, são esses 8 impostos numa guia única, né? Pergunta. Sim, se houver essa no seu município, sim. Aí você diminui o ISS do lado de onde você está pagando, tá? No caso do ISS. E aí o mais importante, olha só, o que nós vamos entender? Pessoas impedidas de inclusão no Simples, né? Como nós comentamos no início da aula, eu preciso verificar cada categoria se eu me enquadro nela ou não, né? Então vamos ver aqui. Quem não pode ser simples? De cujo capital participe outra pessoa jurídica. Não posso ser super simples. Que seja filial, sucursal, agência ou representação no país de pessoa jurídica com sede no exterior. Também não pode ser simples. Aqui, olha só. De cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário, ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos dessa lei complementar, que é a Lei Complementar 123, né? Desde que a receita bruta global ultrapasse os 4.800. Na interpretação da lei pura e crua aqui, fica muito difícil a gente entender. Então, eu preparei aqui, está no material de vocês, o exemplo, né? Para a gente entender. Vamos ver aí, nesse caso aqui, né? Nesse exemplo aí, olha. Está lá, ó. Eu repito a mesma frase. Não pode ser super simples, de cujo capital participe pessoa física, que seja inscrita como empresário, ou seja sócia de outra empresa, que receba tratamento jurídico diferenciado, desde que a receita bruta global ultrapasse os 4.800. Então, eu, pessoa física, quero ser sócio da empresa Alfa com 50%. A empresa Alfa vai faturar 3 milhões. Eu também quero ser sócia da empresa Beta com 1.900.000. Eu vou ter 50% também. Ou seja, posso ser super simples?
que vocês acham? A minha receita bruta global, 4.900.000. Eu posso ser super simples nas duas empresas que eu estou pretendendo ou não? O que vocês acham? Ou seja, olha lá, ambas empresas impedidas. Não posso ser super simples. Por quê? Porque a receita bruta global ultrapassou os 4.800.000. Então, não posso ser super simples. Perfeito? Outro exemplo. Eu quero ser sócio de Alfa com 3 milhões. E quero ser sócio de Beta que tem 1.900.000. Eu vou ter 50% de Alfa e vou ter apenas 8% de Beta. Posso ser simples ou não? Ou seja, a minha receita bruta global, né? Receita bruta global, 4.900. Portanto, ambas empresas impedidas de ser super simples. Depois, isso porque muitos empresários às vezes querem abrir 4, 5, 6, 10 empresas no Simples. Pode? Até pode, nós vamos ver. Vamos ver aí. Alfa, vou ter 50% de alfa e também vou ter 50% de beta. Alfa vai faturar 3 milhões e beta 1.600. Receita bruta global, 4.600. Posso ser simples ou não? Perfeito. Ambas empresas permitidas. Eu posso ter as duas. Eu posso abrir 10 simples, desde que a receita bruta global não ultrapasse o limite. Porque se ultrapassar, estou fora. Né? Entendeu? Pois não. Do mesmo jeito. Tá? Do mesmo jeito. Vai no limite da exportação. Tá? Sem problema nenhum. Se ambas empresas forem exportação, eu tenho 4.800 para o mercado interno e 4.800 para o mercado externo. Se eu não ultrapassei, posso. Se eu ultrapassei, não. Tá? Ambas, né? As duas. Perfeito? Então, vamos ver aí agora a outra hipótese. Então, aqui nós já vimos que eu posso abrir 10. O problema de eu ter 4, 5, 6 simples é que cada empresa que eu abro, teoricamente, meu lucro diminui, porque os meus custos fixos aumentam e o meu faturamento só pode bater 4.800, entendeu? Então, muitas vezes não é negócio ter várias filiais, né? Posso até abrir várias, mas não é muito negócio, né? Então, vamos ver aí agora, voltando aqui, o número 4. Cujo titular ou sócio participe com mais de 10% do capital de outra empresa não beneficiada por essa lei complementar, desde que a receita bruta ultrapasse o limite de 4.800. Vamos também ao exemplo prático dessa aqui, para a gente entender esse número 4 aqui, né? Então, olha só. Eu sou uma empresa, né? Não poderão optar pelo simples, a pessoa jurídica, cujo titular ou sócio participe com mais de 10% do capital de outra empresa não beneficiada por essa lei complementar, ou seja, Lei Complementar 123 de 2006, desde que a receita bruta ultrapasse 4.800. Então, eu tenho lá, vou participar da empresa Alfa, com 3 milhões e meio de faturamento, vou ter 50%. E também participo de Beta, com 15%. Beta é não beneficiada pela lei complementar, ou seja, Beta é lucro presumido, lucro arbitrado ou lucro real. E a minha receita bruta global, 4.900.000. Pergunto, posso ser simples ou não? Boa, olha lá. Está impedida de ser super simples. Perfeito? Está impedida de ser super simples. Depois, eu tenho aqui, deixa eu só fazer a alteração aqui, para vocês entenderem melhor esse aqui. Então, olha só aqui, né? Esse é o valor correto. Alfa, 3.700, beta, 1 milhão.
simples, eu tenho 50% de alfa, 50% de beta, que é não beneficiada pela lei complementar. É lucro presumido, lucro arbitrado ou lucro real. Ou seja, eu tenho 15% de beta, né? Então, nesse caso, posso ser simples ou não? Ou seja, por que eu posso, se eu estou acima de 15%? Exatamente. Como aqui não é beneficiada pelo lucro, pela lei complementar, é lucro presumido e lucro arbitrado, e eu não ultrapassei o limite, eu posso ter sem problema nenhum. Então, nesse caso, é permitido que eu entre no simples com 50%. Né? Então, nesse caso, é permitido, porque eu não ultrapassei. E aqui? Eu tenho alfa com 3.200, tenho beta com 1.700. A receita bruta global, 4.900. Beta não é né, beneficiada pela lei complementar. É lucro real, presumido ou arbitrado. Eu tenho 9% de beta e 50% de alfa. E a minha receita bruta, 4.900. Posso ser simples ou não? Exatamente. Vai o percentual, olha lá, ó. Permitido, porque aqui eu estou com menos de 10%. Não tem problema, a lei me permite. Né? Ou seja, desde que eu tenha né, menos de 10%. Eu estou com 9%, posso ter aqui quanto tiver. Porque aqui já pagou o seu lucro, o seu imposto, com base em uma dessas aqui. Presumido, real, arbitrado. Né? E eu só posso ter o máximo 10% nesse aí. Se eu ultrapassar, aí não posso. Então, aí não se pega na receita bruta e sim no percentual. Você viu que o outro eu tinha um percentual maior. Podia, porque o meu limitador foi a receita bruta. Né? No meu entendimento, pessoal, para fazer jus ao nome, não tinha que ter nada disso. Para mim, toda e qualquer empresa poderia ser simples, sem modalidade nenhuma. Por quê? Qual é a trava? Faturamento. 4.800. Simples assim. Se botou uma trava, né, isso é motivo, inclusive, para os advogados, né, justamente questionar o direito de igualdade. Por que um pode e outro não pode? Por exemplo, venda de cachaça, cigarro, essas coisas, não pode ser simples. Agora que abriu um pouquinho aí para algumas destilarias, pequenas destilarias, mas cachaça, cigarro, arma, esse negócio não pode ser simples. Entendeu? Porque o governo entende que isso é um benefício, né? Infelizmente. Né? Perfeito? Então não pode. Então, voltando aqui, olha, só para a gente. Cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado a outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse 4.800. Como é que a Receita vai saber se eu sou administrador de uma ou mais? Contrato social, registro na junta, né? Tem essas informações. Então, cuidado também, ó. Pode desqualificar, hein? São detalhes que a gente não percebe no dia a dia. Se eu for cooperativa, salvo se for cooperativa de consumo, que participe do capital de outra empresa, também não posso, que seja banco comercial, de investimento, caixa econômica, etc., são as instituições financeiras que são regulamentadas pelo Banco Central do Brasil. Obrigatoriamente, elas têm que ser lucro real. Essas são obrigadas a ser lucro real. Todas as instituições financeiras. Resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento da PJ que tenha ocorrido nos últimos 5 anos calendário. Olha que negócio interessante. Então, eu não posso ser né, um super simples se eu for cindido, alguma coisa nesse sentido. Né? Constituída sob a forma de SA, Sociedade por Ações, também não pode. E aí um detalhe muito importante, olha, que trouxe a Lei Complementar 147, né? Os titulares ou sócios que guardem cumulativamente com o contratante de serviço, né? Pessoalidade, subordinação e habitualidade, pode estar fora. Então, aqui eu quero fazer um parênteses para vocês, para chamar a atenção num detalhe. Né? Olha só, pessoal. Nós tivemos aí, em novembro do ano passado, a lei da nova reforma trabalhista, aí, né, que está confusa, tinha medida provisória que ia regulamentar, a medida provisória caiu, votou tudo que era a lei falta regulamentar, mas o barco está andando. Né? Ou seja, foi muito mais político do que propriamente dito para regularizar a situação.
foi muitos artigos sedados de uma pancada só na CLT, muito pesado. Não estou dizendo isso que eu sou a favor ou contra, né? Precisava de regular, lógico, a modernidade chegou, precisa atualizar, mas não do jeito que foi feito. Foi feito a foice e a facão, essa que é a verdade, né? Mais no cunho político. Então é o seguinte, né? Muitas empresas, aproveitando disso, pegaram e fizeram a famosa pejotização. O que é pejotização? Mandaram os funcionários embora, abre um MEI, abre um simples e me dá nota. Qual é o objetivo da empresa quando faz isso? Pagar menos previdência social. Aqueles 28%. Perfeito? Então é o seguinte, pode ocorrer, eu não estou dizendo que já está ocorrendo, mas pode ocorrer, e nós não podemos criar nenhuma contingência tributária para nenhum dos nossos clientes ou nosso empregador. Então, existe sim perigo às empresas que fizeram isso, tanto simples quanto MEI. Como assim? Vamos supor, eu peguei lá os meus gerentes de TI, mandei todo mundo embora, os 10, falei, abre uma empresa, um MEI, vem para cá. Me dá nota. Perfeito. Ele não pode ter habitualidade, pessoalidade e subordinação. Que está aí na lei 147, na lei complementar. Diz que eu não posso ter, sou passivo de exclusão do simples. Portanto, o que é habitualidade? É ele chegar lá na empresa todo dia, 8 horas da manhã, sair 5 horas da tarde, 6 horas da tarde. Depois, tem um chefe que manda nele, é subordinação, que manda e-mail, que cobra, que não sei o quê. Perfeito? Depois, pessoalidade. Ele abriu essa empresa na pessoa dele, só tem ele, não tem funcionário nenhum. Portanto, é ele quem presta o serviço. Ele já está infringindo os 3 quesitos que está na lei. O que é habitualidade? A nota fiscal que ele emite para a empresa, ele emite a nota 1, nota 2, as 12 notas durante o ano só foi para aquela empresa. Então, qual é o risco que corre? Primeiro, para a empresa, vamos pensar na empresa. Na empresa, o risco que corre, e vocês, doutores, sabem muito melhor do que eu, sou contador, né? O vínculo empregatício. Ele vai sair, vai para a justiça, é ganho líquido e certo, está cheio de jurisprudência, ele vai ganhar rápido, e é rápido. E vai ganhar férias, fundo de garantia, 13º, toda aquela papagaiada toda das verbas indenizatórias, além do que ele já recebeu e botou no bolso. Isso é ganho certo. Perfeito? Porque tem como ele comprovar o vínculo. Ele leva um colega, ele leva os e-mails, ele leva o cartão de... ele leva o crachá, tem um monte de coisa para ele comprovar. Né? Então, é ganho certo. Então, você está criando para a empresa uma contingência trabalhista. Então, esse é o perigo. Mas poder? Pode. Se a direção tiver esse conceito. Nós, gestores, nós, advogados, nós, contadores, nós, administradores, não podemos cercear nenhuma atuação dentro da empresa. Nós temos que alertar o que pode acontecer. Meu diretor, poder? Pode. O risco é esse. Perfeito? Então, estamos criando uma contingência trabalhista. Se o senhor autorizar, a gente bota o cara para dentro, sem problema nenhum. Perfeito? Agora vamos para a parte dele, que é um simples ou um MEI. Tanto faz, os dois estão regulamentados pela Lei Complementar 123. Então vamos para o simples e para o MEI. Qual é o risco que ele corre? A Receita Federal tem todos os XML das notas emitidas. Ela sabe que o CNPJ X só emitiu nota para o CNPJ Y. Ela sabe que só tem um dono essa empresa e que você trabalha. Então, ela já caracterizou pessoalidade e habitualidade. Né? Só falta caracterizar a subordinação. A Receita pode te desenquadrar do Simples, desenquadrar do MEI, retroagir, jogar você no lucro presumido e mandar a conta. Pode fazer isso? Pode. Está na lei. Se até agora ela fazia vista grossa, pode ser qualquer momento que ela comece a fazer vista fina. Né? Está na lei? Está na lei. Está aqui, ó, Lei Complementar 147 de 2014. Aí é praticamente a falência desse Simples, desse MEI. Acabou. Isso eu estou falando, pessoal, porque eu pego isso na prática. Eu dou muita palestra aí nos interiores de São Paulo, no estado, em outros estados, e eu entro, às vezes eu chego, principalmente quando eu estou falando de imposto de renda pessoa física,
O pessoal já entra nos auditórios chorando já. O que foi, meu? Não, eu recebi um DARF aqui de 80 mil e agora? Falei, escuta, o que tu é? Não, era um médico, era não sei o quê. Tá. E quanto você pagava de previdência? Não, pagava só um salário mínimo. Quanto você recebia por mês? Em média, 10, 15 mil. Pois é. Entendeu? Pois é, não, e aí ele esquece, porque ele vai declarar, quando ele declara a declaração de imposto de renda dele, ele vai declarar 10 vezes 12, 120 mil. Quanto você pagou de previdência? 1.000. Pois é, não tem o que fazer. Ou seja, a Receita Federal, há 3 anos atrás, alguns de vocês devem recordar, ela pediu para colocar na declaração de imposto de renda pessoa física o número do NIT, número de identificação do trabalhador. Pronto, ela cruzou tudo. Aí já mandou o quê? Retroagiu, mandou o DARF. Ele já entra chorando. Eu falei, meu filho, agora é simples assim. Agora, qual é que tem que fazer? Parcelamento ordinário. Só vai parcelar, vai pagar o resto da vida. Porque tem que pagar o atrasado e pagar o atual. Só não tem jeito. Elas pegam. Então nós temos que estar atentos. Isso que eu estou falando para vocês está na lei. Entendeu? Não estou falando que ela está fazendo, mas ela pode fazer? Pode. Porque tinha algumas multas, por exemplo, que estavam na lei e a Receita fazia vista grossa. Só que do ano passado para cá já começou a vir as multas. Aí, alguns alunos, meu professor, eu recebi. Eu falei, é mesmo, recebi. Por exemplo, não dava tempo, os contadores na correria, não dava tempo de mandar obrigação acessória. Era muito comum a gente ouvir nas empresas, não dá tempo. Faz o seguinte, manda o cabeçalho, põe o cabeçalho e manda. Depois a gente retifica. Isso era muito comum ouvir, né? Hoje não mais, porque existe, já estava na lei, multa por informações incompletas, inacabadas, incorretas, inexatas. Então, quando você omitiu, quando você apresenta e vem com toda a leva, multa por evento. Teve uma aluna minha que pagou quase 15, 16 mil de multa por causa de uma troca de obrigação assim. Entendeu? Então, já está na lei. É que a Receita está fazendo vista grossa. Aqui do mesmo jeito. Então, eu não aconselho isso. Agora, pode contratar o MEI? Pode. Pode contratar o Simples? Pode. Só não pode que ele trabalhe lá todos os dias. Nota fiscal só trabalha para mim. Ele tem que trabalhar para outros. Entendeu? Que pode, pode. Né? Mas o Simples e o MEI não é esse o objetivo. Porque senão, todas as empresas vão fazer isso. Vão deixar de pagar a Previdência, os 28%, e vão te pedir para você abrir uma nova empresa. Entendeu? Isso pode acontecer? Pode. Tá? Então, fica aqui o alerta. Está aqui na lei, o que não pode. Então, Lei Complementar 147. Bacana? Desenquadramento. Na hipótese da microempresa e empresa de pequeno porte incorrer em alguma das situações de não enquadramento, será excluída no regime complementar, com efeito a partir do mês seguinte ao que incorrida a situação impeditiva. No caso de início de atividade, né, se ela exceder os 360 mil, passa no ano seguinte para a condição de EPP. E depois, se não atingir, volta para a ME tranquilamente também. Pois não. Não conseguiu ter receita suficiente para pagar as despesas. Perfeito. Não é motivo de desenquadramento. A pergunta aqui, pessoal, é que, hipoteticamente, abriu-se uma empresa no Simples e ela não conseguiu gerar receita o suficiente para pagar suas despesas. Ou seja, está operando um prejuízo. Isso não desenquadra ela do Simples, de maneira alguma. Tá? Pelo contrário, tem que trabalhar para gerar receita, mas não desenquadra. Só desenquadra se faturar acima disso. Porque a Receita Federal não pede resultado para tributar, e só quer saber da tua receita. Entendeu? No Simples, no lucro presumido, né? Ela só quer saber da tua receita, ela não vai olhar a contabilidade. Agora, aqui no lucro real, sim, ela vai olhar. Né? A EPP, que no ano calendário excedeu o limite de 4.800.000, fica excluída no ano calendário seguinte do regime diferenciado dessa lei, se ultrapassar 4.800, né? E aqui, olha só, caso ela exceda, no primeiro ano de atividade, ela exceda o valor dos 4.800 ou 400 mil por mês, ela é obrigada a retroagir e calcular tudo no lucro presumido e pagar a diferença.
Por quê? Porque ela simulou no primeiro ano de atividade. Ou seja, vamos supor, eu vou abrir uma empresa, já sei que eu vou faturar 10 milhões. Mas eu vou aproveitar, o primeiro ano eu vou ser simples, né? Não. Se for o primeiro ano, a lei diz, retroaja e calcula tudo no lucro presumido ou lucro real e me paga a diferença. Entendeu? Então, no primeiro ano não pode. Ou 400 mil, se você abriu na metade do ano, do mesmo jeito, você não pode faturar mais do que 2 de 400. Se não, volta, retroage, calcula tudo no lucro real e paga a diferença. Só no primeiro ano de atividade. E aí os anexos. Nós temos 5 anexos. Eram 6 anexos, né? Eram 6 anexos e eram 6 tabelas. E essas tabelas, desmembradas, poderia chegar a 84 tabelas. Olha que chama de simples, né? Por que 84? Porque entra ICM, não entra ICM, entra IPI, não sei o quê. Então, desmembrando todas elas, fazendo outras tabelas, né? Chegaria a 84 tabelas. Então, não dá para se chamar de super simples uma coisa que eu tenho. Primeiro, pegar os últimos 12 de faturamento, depois pegar as tabelas, depois, né? Não dá, né? Mas, enfim, a lei complementar no 55 mudou isso. Agora só temos 5 tabelas. Para efeito de determinação da alíquota, sempre vai ser os últimos 12 meses, receita bruta acumulada dos últimos 12 meses. E se eu nasci agora? É a receita do mês. E no mês seguinte, somos 2 dividido por 2, depois somos 3 dividido por 3, e aí vai, tá? Caso do início da atividade, os valores da receita acumulada, constante do anexo 1 a 5 desta lei, devem ser proporcionalizados aos números de meses. Sob a receita bruta oferida indicada, incidirá os anexos, né? Através da receita recebida no mês, sendo essa opção irretratável. Ou seja, aqui é o famoso regime de caixa que eu comentei com vocês, né? Posso simples ser no regime de caixa. Via de regra, regime de competência, mas eu posso optar pelo regime de caixa. Irretratável para todo o ano no calendário, tá? Se eu fiz a opção. As informações serão prestadas de maneira eletrônica, constituindo confissão de dívida. Então, já devo, né? Já confissão de dívida, né? Quando eu informo lá, mês a mês, a receita do mês. As informações deverão ser informadas a receita até o vencimento do prazo de pagamento, ou seja, até o dia 20 do mês subsequente, né? Você entra diretamente e já consegue. Todas as atividades do anexo 5 anterior, em 2017, passaram para o anexo 3. Extingue-se o anexo 6, não mais existe, e as atividades passaram para o novo anexo 5. Isso aqui eu estou comparando o ano passado com esse ano. Cria-se a relação faturamento versus folha de pagamento. Olha o que se chama de simples, né? Ou seja, eu vou pegar o meu faturamento, vou dividir pela minha folha de pagamento. Quando eu falo faturamento, é os últimos 12 faturamentos, dividir pelas minhas últimas 12 folhas de pagamento. Se esse percentual for abaixo de 28%, eu vou para o anexo 5, que é um anexo caro, começa com 16%, com 15,5%, caro. Se for acima de 28%, eu fico no anexo 3, que eu começo aí com 6%, 6 e pouco por cento. Ou seja, o governo diz, se você empregar mais pessoas, eu te dou um benefício melhor. Entendeu? Obviamente, isso aqui é conversa fiada. Ninguém vai encher a folha de pagamento para poder pagar menos imposto, né? Mas é o cálculo que ele pede para se fazer. Então, no acompanhamento mensal, pode ter mês que você vai para o 3, pode ter mês que você vai para o 5. Olha a bagunça que ele fez, né? Você recolher o tributo. Mas vamos ver como é que a gente calcula isso. As atividades de arquitetura, urbanismo, medicina, etc., né, vão para o anexo 3. E aí as tabelas. Olha só as tabelas. Tabela 1, comércio. Começa com 4%. Depois, de 180 mil até 0,1 centavo até 360 mil, 7,30, e eu tenho o valor a deduzir, 5.940. Ficou bem semelhante à tabela progressiva de imposto de renda retido na fonte. Não era assim, só passou a ser a partir deste ano.
pela Lei Complementar 155, tá? Por isso que ficou 5 tabelas apenas com 6 faixas. Na outra, anterior, até 2017, eram 6 tabelas e 20 faixas. Tá? Mas não tinha essa progressividade assim, tá? Então você vai deduzindo e vai calculando. Ou seja, para nós calcularmos o super simples hoje, eu preciso saber a alíquota nominal e calcular a alíquota efetiva. Né? Essa é a nominal, mas eu preciso calcular a efetiva. Nós vamos ver como é que calcula. Tabela 2, indústria, começa com 4,5, vai até 30%, sempre nos 4.800.000. E aqui eu tenho tudo a deduzir. Tabela 3, comércio, prestação de serviço, 6%, vai até 33%, né? Então, vocês viram, tabela 1, comércio, tabela 2, indústria, tabela 3, 4 e 5, serviços, tá? Então, esse aqui é um tipo de serviço. A prestação de serviço que a gente cita são construções de imóveis, serviço de vigilância e advocatício, né? Que estão lá no 3. O 4, receita decorrente de prestação de serviços relacionada no parágrafo 5º do artigo 18º. Então, começa com 4,5. É até baixo. O problema é que quem está nessa tabela e vai de acordo com a prestação de serviço de cada um, vai pagar a previdência apartada. Aí já fica caro, porque além de pagar o simples, tem mais os 20% patronal. Entendeu? Então, aí já pode, né, ó. Atividade de prestação seguinte serão tributadas na forma do anexo 4, hipótese em que não estará incluída no Simples Nacional a contribuição previdenciária, devendo ela ser recolhida segundo as normas normais, tá? Quem está no anexo 4, olha lá, os móveis, serviço de vigilância e os advogados, tá? Tabela 5, olha lá quanto começa, se eu for para o 5. Ao invés de 4,5, passo para 15,5. Muito pesado, né? Olha só, essa tabela tem que fazer conta com o lucro presumido, como nós vamos ver na nossa próxima aula, o lucro presumido, né? 15,5, muito pesado, olha, vai até 30,5, tá? Essa é a tabela 5, os prestadores de serviços relacionados no parágrafo 5º 1, artigo 18º da Lei Complementar, tá? Então, tem lá o rol de tipo de serviços. Aqui são médicos, tá? Profissionais liberais, a maioria deles, psicólogo, né? Pois não. Sim. No 3, eles. Deixa eu ver aqui no. Deixa eu ver. Não, advogado e obra de construção civil, todo no anexo 3. Anexo 3. 4,5 aqui, 4,5, isso. Aqui no anexo 5, né? Então, ele está no anexo. No 3 e no 4. Não, deixa eu ver aqui. No caso é no 3, e se a folha de pagamento, só resumindo, ele é anexo 3, se a folha de pagamento for abaixo de 27, de 28, ele vai para o 5. Tá? É isso. Hã? Não, na realidade é no 3 ou no 5, tá? Todos esses aqui são anexo 3. Se a folha de pagamento for abaixo de 28, vai para o 5. Anexo 4, ou melhor, anexo 4, anexo 4. 4. Todos esses aqui estão no 4. Ó. Construção de imóveis, serviço de... Deixa eu ver aqui o texto. 4,5, perfeito. E tem a folha de pagamento. Se porventura tiver a folha de pagamento acima disso, vai para o anexo 5. Tá? Então foi essa a confusão aqui. Eu vou até alterar depois. 4,5, depois ultrapassou, vai para o 5. Aqui.
4,5, né? Eu vou dar uma confirmada na próxima aula, eu te confirmo isso aqui certinho. Eu acho que realmente é só anexo 3, é só anexo 4. 4, só anexo 4. Inclusive, esses aqui, todos eles têm a contribuição previdenciária por fora. Também é os 3, tá? E aí, olha só, aqui que está a complicação. A fórmula para se chegar. Como é que eu vou chegar na minha alíquota efetiva? Primeiro eu tenho a alíquota nominal, que nós vimos. Agora a efetiva. Eu vou pegar o RBT12, que é a minha receita bruta total dos últimos 12 meses, vou multiplicar pela minha alíquota nominal, que nós vimos na tabela, vou dividir pela minha receita bruta total dos últimos 12 meses e vou tirar aqui a minha parcela a deduzir, PD a parcela a deduzir. Tudo isso para achar a alíquota efetiva. Então, da alíquota nominal para a alíquota efetiva tende a ser sempre menor. Por quê? Porque eu tenho a parcela a deduzir. Né? Então, a alíquota efetiva tende a ser sempre menor, que é esta a alíquota que eu tenho que passar para o meu cliente quando ele for fazer o preço de venda. Porque para mim saber o meu preço de venda, eu preciso saber o meu preço de custo. E qual é a minha carga tributária para colocar no meu custo? Se eu não souber, né? Então, olha, é assim que nós calculamos. Olha aí o exemplo. Exemplo de cálculo conforme a lei complementar. Então, aqui, olha, a partir da nova lei, né? Faturamento no mês de janeiro de 2018, 200 mil. A minha receita bruta, hipoteticamente acumulado de janeiro a dezembro, foi 1.750.000. Então, eu vou pegar os meus últimos 12 faturamentos para verificar em qual faixa da alíquota nominal eu me encaixo. Eu me encaixo, olha, 1.750, vou me encaixar na quarta faixa, que vai ser 10,70, certo? Então, encaixei e vou ter uma parcela deduzida de 22,5. Vamos aos cálculos. Vou pegar a minha receita bruta total dos últimos 12 meses, vezes a minha alíquota nominal de 10,70 que nós encontramos, menos a parcela a deduzir, que é 22,5, dividido pela minha receita bruta total dos últimos 12 meses. Isso multiplicado por 100. Eu vou encontrar uma alíquota efetiva de 9,4. Isso porque é simples, né? Contra uma alíquota nominal de 10,70. Como é que chamam isso de super simples? Lembra, tá certo que a Receita Federal calcula isso, está lá no site, mas eu tenho que saber como é que faz isso. Não é? Isso eles chamam de super simples. Isso veio com essa nova façanha da Lei Complementar 155 de 2016. Como é que esses políticos nossos, lunáticos, chegam num cálculo desse no Simples Nacional? Não é? Não é mesmo? Ou seja, o meu avô já falava, quando faz muita conta é porque vai aumentar imposto. Né? E essa é a verdade, infelizmente, né? Então, ó, eu achei a alíquota efetiva, aí sim eu vou pegar o meu faturamento de janeiro, vou multiplicar pela alíquota para achar quanto eu vou pagar de imposto. Percebe? Simples assim, né? Esse é o Simples Nacional. Então, olha só para a gente fechar a nossa aula de hoje, olha, o objetivo era trazer o meio simples para vocês entenderem que não são tão simples e não é tão meio assim como a sociedade vende. Eles vendem que é tudo muito tranquilo, você entra, abre, tem limite, tem estouro, tem obrigação a entregar, tem contabilidade a fazer, tem cálculos a fazer, né? Não é tão simples assim. Então, olha só para vocês entenderem. Aqui é uma empresa do ramo comercial. Eu simulei aqui os 12 últimos faturamentos e qual foi o faturamento de janeiro. Primeiro, eu comparei com a lei antiga. Se vocês pegarem as tabelas antigas, na Lei Complementar 147, que era a lei antiga que veio até 31 de dezembro de 2017, eu ia pegar esse valor e multiplicar por 8,45. Eu não tinha alíquota efetiva, era só direto aqui. Então, 200 mil de faturamento vezes 8,45, ia pagar 16.900. Pela nova regra que já entrou em vigor esse ano, Lei Complementar 155, né? 1.420.000 vezes a alíquota nominal, menos a parcela a deduzir, dividido pela receita bruta, vezes 100.
9,12. Portanto, olha só aqui, essa é a minha alíquota efetiva. 200 mil, que foi o faturamento de janeiro, vezes os 9,12, 18.240. Se eu divido por 16.900, aumento de carga tributária em 8%. A sociedade não sabe fazer essas contas. Foi exatamente aí que o vovô dizia, tá vendo? Ou seja, vocês acham que a população sabe fazer essas contas? Não sabe. O governo fez e acabou aumentando tributos sem ninguém perceber. É uma grande sacanagem, né? Mesmo exemplo eu usei para 3. Eu fiz algumas simulações, só começa a ficar vantajoso essa nova metodologia quando passa da terceira faixa em diante. Por analogia poderia, mas não pode, né? Essa aqui é a verdade, ó. 7,93 de aumento de carga tributária. Eu fiz a mesma simulação, ali vocês viram que é o comércio. Fiz para a indústria. Mesmos números, mesmo faturamento, na indústria. No anterior, ia pagar 17.900. No atual, 19.240. Aumento de carga tributária de 7,49. Então, já aumentou o tributo no comércio. Gente, e 8% é quase uma outra contribuição social. A contribuição social é 9 que nós vimos, lembram? É quase uma outra contribuição social. Isso é o mesmo engodo que o governo lançou quando criou o PIS e o COFINS não cumulativo. Né? Ó, você vai poder tomar crédito, mas ninguém tem tanto crédito assim para tomar. Então você sai de 3,65, vai para 9,25, que é um absurdo, dá 154% de aumento. Ninguém toma crédito. Aqui é do mesmo jeito. Então, essa sacanagem que deixa a gente revoltado. É do mesmo jeito a tabela progressiva de imposto de renda na fonte, que já está defasada em mais de 80%, quase 90%. Ou seja, um cidadão brasileiro pagando, que ganha R$2.000, tem que pagar imposto de renda, é um absurdo. Isso tinha que ser, pelo menos, se a tabela fosse corrigida, já estaria nos 5.000 totalmente isento. Você não paga nada. Na minha visão, se ganhasse 10 mil, não deveria pagar nada, porque 10 mil não é um big salário, é um salário. Um pai de família que paga aluguel, tem 2 filhos na escola, não sei o quê, 10 mil não é nada. Ele já começa, logo de casa, já fica uns 700, 800 pau para a Previdência, que já é obrigado a reter na fonte. Então, quer dizer, não deveria pagar nada de imposto de renda. Aí ele tem uma antecipação de 40%, ia receber uns R$4.000, mais ou menos, no seu vale, dá para ele fazer as despesas, e a diferença do salário no dia, ou seja, daria para se viver dignamente, com 2 filhos na escola, pagando aluguel, pagando plano de saúde, pagando, que precisa pagar. Então não é um big salário. E hoje, com R$2.000, você está pagando imposto de renda na fonte. Entendeu? Então, ó, simulando. E aí, para finalizar, eu simulei também no serviço. No comércio, na indústria e no serviço. Os mesmos dados. No serviço, pagaria 25.360, né? Na tabela antiga. Na tabela desse ano, 26.980. Dividido um pelo outro, aumento de 6,39 no serviço. Perfeito? Isso é o Simples Nacional, que o pessoal vende por aí. Tá? E aí tem uma série de outros fatores, que não daria tempo a gente abordar, os ramos de atividade e tal, mas está tudo lá na lei complementar, está tudo lá no detalhe, tudo isso no site da Receita Federal, né? Que versa sobre o Simples. Contabilidade? Claro, sempre. Mas não para calcular o tributo. Para calcular o tributo não preciso. Mas contabilidade é gestão. Gestão, não tenho dúvida. Sem contabilidade eu não consigo chegar se o negócio está indo bem ou se está indo tomada de decisão. Isso por experiência própria, chão de fábrica. Fiz isso a minha vida inteira. Sem contabilidade eu não enxergava nada. Bacana, gente? Essa é a nossa aula de hoje. Ó, resolução do Conselho Federal, balanço, demonstração, notas explicativas, demonstrações contábeis estimuladas, fluxo de caixa, demonstração de resultado abrangente e mutações do patrimônio. Isso aqui são sugestões do Conselho Federal. Pois não? Sim. O imposto de renda e contribuição social, no caso do RET. Do RET, sim, inclui tudo. E aí, olha,
Exigência, escrituração contábil, está lá no Conselho Federal de Contabilidade, escrituração, livro diário, balanço, tudo isso está na contabilidade como obrigatório. E, por final, ó, todos esses fatores são fatores de exclusão. Né? Verificar a falta de comunicação, exclusão, quando houver embaraço, a fiscalização, oferecer resistência, etc. Ó. No ano calendário, as despesas pagas superarem 20% das receitas, ou seja, faturei 100, gastei 120. Não dá, né? E aí, né, todos eles, né, descumprir a emissão de documento fiscal também, né, omitir folha de pagamento, trabalhador avulso, etc. Qualquer um desses motivos é motivo para a exclusão do Simples Nacional. Está no artigo 29 da Lei Complementar 123. Bacana? É isso a nossa aula de hoje. Falamos do MEI, falamos do Simples e demos toda uma roupagem. Nossa próxima aula, o foco: lucro presumido no detalhe e lucro real. Inclusive com distribuição. É um pouquinho mais encorpado. Bom final de semana a todos aí, tá? Até mais, pessoal.